Bolsonaro não merece respeito, nem solidariedade, nem gratidão e tem que ser esquecido. Bolsonaro é uma grande pedra no caminho que tem que ser contornada. Achei tudo isso muito grave e eu vou mostrar. Nós estamos falando da Gazeta do Povo. Mais uma vez, a liberdade, a saúde e até a vida de Bolsonaro é colocada em risco para servir de cortina de fumaça, para esconder, para abafar as merdas que o desgoverno bandido e criminoso do Partido dos Traficantes não para de fazer. É sempre assim, estoura uma bomba e é Bolsonaro quem paga. Mas dessa vez não foi uma bomba, foram várias bombas que fizeram com que essa cortina de fumaça fosse acionada. A operação policial no Rio de Janeiro, que matou 117 vagabundos, mandou para vala 117 e infelizmente levou também a vida de 4 heróis policiais, deixando explícita a ligação do narco-governo com as facções. O fiasco monumental da COP30, conhecida agora como Flop 30, desvio de recursos, superfaturamento das obras, invasão de manifestantes que assustaram e humilharam os participantes estrangeiros, sujeira, falta d'água nos banheiros, ar-condicionado que não funcionou, preços abusivos das comidas, uma bagunça geral. Ressaltamos a falta de qualquer líder mundial relevante, ninguém apareceu, eles nem pisaram lá. Tivemos também a manifestação dos atores que protagonizaram aquele papelzinho grotesco, ridículo, de se fantasiarem de bichos e tomaram um calote do desgoverno que não realizou o pagamento deles. E para fechar, um incêndio de grandes proporções que acabou com a palhaçada de vez. Sobrou um prejuízo financeiro gigantesco que nós, os otários, vamos pagar o preço e um prejuízo político para o Bandilmo e sua corja de filho das putas. Até as atoras, como disse a Kenga, a nova Dilma, ao invés de dizer atrizes, pagaram o pato. E para fechar a semana, houve o maior escândalo bancário do Brasil, a falência do Banco Master, que tem muita gente graúda, autoridades dos 3 poderes da República envolvidas e principalmente está começando a chegar nos ministros do Supremo esse rolo. Só desgraça, e como pouco é bobagem, ainda teve a indicação do Bessias, mais um petista sem vergonha para emporcalhar ainda mais o Supremo, como se isso fosse possível. Juntando tudo isso, eles se perguntaram como vamos contornar, como vamos abafar tudo isso. Como sempre fazem, jogam nas costas do Bolsonaro. Dito e feito, e o homem foi preso ilegalmente, diga-se de passagem, pelo filho da puta do Alexandre de Moraes, que decretou sua prisão preventiva, sendo ele preso hoje pela manhã, nesse dia 22 de novembro, número também que ele gosta. Esse vídeo já estava quase pronto ontem, quando eu falava da Gazeta do Povo, que através de Paulo Pousonoff chegou à brilhante conclusão de que o problema da direita e o problema do país é Bolsonaro. Para ele, o problema do Brasil não é o sistema, nem o desgoverno narco-corrupto e nem o cabeça de piroca. O problema do Brasil são os Bolsonaros. Sei não, mas eu acho que teremos que fazer mais cancelamentos. No vídeo em questão, ele fala literalmente que Bolsonaro não merece respeito, nem solidariedade, nem gratidão e tem que ser esquecido. Bolsonaro é uma grande pedra no caminho que tem que ser contornada. Achei tudo isso muito grave e eu vou mostrar. Nós estamos falando da Gazeta do Povo. Vem. Antes de mais nada, peço para que você deixe um like no meu vídeo. Se não for inscrito, se inscreva para ajudar a este sofrido canal de direita e bolsonarista. Esse é o vídeo que eu vou mostrar. Vou colocar alguns trechos e vou comentando na sequência. Quando eu vi o título desse vídeo, do Pousonoff, da Gazeta do Povo, eu logo pensei, clickbait. O maior inimigo da direita é este. E uma foto do Eduardo Bolsonaro. Pensa aí. Eu achei estranho. Eu pensei comigo, o careca quer chamar a atenção, mas ele vai se redimir. E não está dizendo que o Bolsonaro já é um cachorro morto e deva ser chutado. E eu vou comentar tudo o que ele disse. Mas quando ele disse, Bolsonaro já está preso, tipo, larga a mão, foi de
Tem gente que já chega aqui armada, que lê o título, que vê a foto e que já pensa, pronto, lá vem aquele careca atacar o Eduardo Bolsonaro. Pois é, e se esse foi o seu caso, eu sinto muito e ao mesmo tempo, muito obrigado. Porque só de reagir assim, dessa forma automática, você não sabe, mas já provou o ponto do vídeo de hoje. Muito obrigado. Eu pensei, ele não vai atacar o Eduardo Bolsonaro, mas ele atacou o Eduardo Bolsonaro e ele já começa por aí. Quando você pensa que ele ia falar outra coisa diferente, é exatamente o que ele vem falar nesse vídeo dele. Mas piora bastante. O de que o maior inimigo da direita não é o sistema, não é o Lula, não é o STF, e por mais tentador que seja dizer, também não é o Alexandre de Moraes. O maior inimigo da direita hoje é o desespero. Um desespero até compreensível, vai, porque... Dizer então que o nosso inimigo não é o sistema, não é o Bandilmo e a sua corja de vagabundos comunistas, petralhas e corruptos, e não é o Alexandre de Moraes. Entenda-se aí todo o Supremo a rebote dele. Não, é que nós estamos desesperados. E por que será que nós estamos desesperados? Você consegue me explicar, senhor Careca? Só de olhar ao redor dá para ver que a direita virou uma ruína, um amontoado de edifícios tortos, construídos infelizmente alicerçados sobre princípios frágeis e erguidos na areia da aceitação das redes sociais. Os fatos estão aí e não me deixam mentir. O Bolsonaro tá preso, o Alexandre de Moraes vai ficar no STF até 2043. A lei Magnitsky não serviu para nada, nem o tarifaço do Trump. Esquece! Então, o que ele está passando para nós? Amigo, relaxa. Alexandre de Moraes já está lá até 2043. E pelo que ele quis dizer, não vai sair. Eu acho que sai. E Bolsonaro já tá preso. Tipo, o Bolsonaro tá preso como se fosse assim. Amigo, o cara é um criminoso, ele cometeu um crime, ele tá preso, ele vai pagar pelos seus crimes, pelos seus atos. Bolsonaro está inelegível. Eu vou chover no molhado, porque é óbvio que o careca da Gazeta do Povo sabe disso. Bolsonaro está inelegível por conta de uma reunião com embaixadores que ele fez. Não foi porque ele roubou, não foi por corrupção. Por uma reunião. Eles precisavam deixar Bolsonaro inelegível por algum motivo e acharam foi esse. E por que Bolsonaro está preso? Você sabe por que Bolsonaro está preso. Bolsonaro está preso porque simplesmente o cabeça de piroca instaurou um inquérito de ofício absolutamente ilegal e colocou como crime de coação ao curso de processo Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Quando bateu na PGR, o Gonê, o Chapa Branca, nem indiciou o Bolsonaro. Então Bolsonaro não está sequer indiciado num inquérito absolutamente ilegal e ele foi preso por risco de fuga. Ele está há mais de 100 dias presos de forma ilegal, de forma irregular. E na manhã de hoje, 22 de novembro, ele foi conduzido ao seu cárcere privado, ele foi conduzido à polícia, à prisão, à sede da Polícia Federal, simplesmente porque o Xandão quis, porque ele tem essa sanha condenatória contra o Bolsonaro. Então hoje ele conseguiu o seu troféu. Agora vamos ver o que nós vamos fazer para reverter isso. Está sequestrado pelo sistema e você vem com esse papinho michuruca pro nosso lado. Porra, pelo amor de Deus, né? Vamos respeitar. Amigo, nós devíamos estar lutando pela liberdade dele. Mais pra frente ele fala, ninguém mais fala de anistia. Não, quem não fala de anistia são vocês. Nós já estamos aqui há mais de 2 anos falando de anistia. Todo santo vídeo meu que eu falo da anistia dos presos do dia 8 e 9 de janeiro, que eu já não chamo mais de presos, eu chamo eles de sequestrados pelo regime, assim como Bolsonaro está em cárcere privado e está morrendo. Dá uma olhadinha nessa publicação do Carlos Bolsonaro. Olha o que ele disse. Estou com meu pai e jamais o vi como está. Está soluçando dormindo e fico com medo de refluxo nesse estado, o que pode de fato se tornar fatal caso o bronco aspire o que vomitar. Se acordado, vomita constantemente. Dormindo, fico com calafrios só de olhar. Como gostaria de expor o que vejo, mas estou impossibilitado por medidas ilegais de assim fazê-lo. Meu Deus. E agora ele sendo levado para a prisão na Polícia Federal, o que vocês acham que vai acontecer com ele? E você, Pouzonov, vem com esse papinho furado, falando esse monte de merda, descartando o Bolsonaro, mas eu vou te avisar de novo, tá muito cedo pra isso. Vamos seguir. A lei Magnitsky não serviu pra nada. A taxação do Trump também não serviu pra nada. Como não, meu amigo? Os caras estão nos Estados Unidos brigando, usando todas as armas que nós podíamos usar. Você quer que a gente faça o quê? É difícil levar nosso povo pras ruas. Na minha opinião, que nós já devíamos ter parado esse país pra valer há muito tempo pra derrubar esse sistema corrupto que tomou conta do país. E os caras estão lá brigando pela liberdade dos presos, dos sequestrados.
Você tá falando que não adiantou de nada. Você é bem cara de pau, hein, nego? E ainda tem a briga de egos na direita. Por fim, ninguém mais fala na anistia. Mas aí é que tá. O grande problema do desespero é que ele deixa a gente cego, ele nubla a razão. Ele nos impede de tomar decisões que realmente possam tirar a direita desse atoleiro aí. E é por isso que a direita, desesperada, tem tomado decisões equivocadas, quando não estúpidas. Tipo essa ideia aí de impor o Carlos Bolsonaro como candidato lá em Santa Catarina. Quer dizer que o Carlos Bolsonaro querer disputar o Senado por Santa Catarina é uma decisão equivocada e estúpida. Para quem? Ele é o primeiro colocado nas pesquisas no estado mais bolsonarista do país. E por que ele não pode disputar a eleição para senador? Porque vocês não querem? Porque vocês aí do Paraná não querem? Veja bem, ele tem todo o direito de sair candidato, porque ele foi indicado por Bolsonaro. Do lado de lá, enquanto você fala no racha da direita, vocês estão rachando a direita, porque vocês querem os eleitores do Bolsonaro, mas vocês não querem Bolsonaro ou Bolsonaros. O Lula manda e desmanda e a esquerda fica unidinha, a petralhada toda, fechadinha. O Lula falou pro Boulos de merda, você não vai sair candidato, você vai virar ministro. Ele virou ministro, acabou o fim da discussão. Eles agem dessa forma e nós temos o líder da direita, o criador da direita no Brasil, que trouxe a gente até aqui hoje e você está desprezando como se ele já tivesse morrido. A palavra do Bolsonaro tinha que valer, mas vocês já dão ele como morto. Vamos seguir mais um pouco. Ou essa cobrança quase religiosa de lealdade e gratidão ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ou ainda o hábito de cancelar quem discorda, quem faz crítica, quem ousa pensar com a própria cabeça como se fosse, sei lá, um traidor, um canalha ou um infiltrado. Ah, então quer dizer que o senhor é contra lealdade e gratidão ao Bolsonaro. Então você é leal e grato a quem? Ao Deltan Dallagnol? Ao Moro, ao Deltan, que disse que nós temos que nos afastar do Bozo sem milindrar, sem perder os apoiadores do Bozo, é esse? Ou do Moro, que quase implodiu o governo Bolsonaro, que era um governo que vinha fazendo tudo direitinho? É para eles que você deve lealdade? Pelo jeito porque eles estão na Gazeta do Povo. O grande responsável, um dos grandes responsáveis de nós estarmos chegado a esse ponto hoje, o grande culpado disso foi o Moro, que saiu do governo Bolsonaro atirando para tudo que é lado, e aí vocês lembram muito bem a merda que deu. É a ele que você deve lealdade? Eu acho que é, pelo que você tá falando. Toma desse desespero, aliás, é a surdez. Repare só que a direita, os líderes da direita, já não ouvem mais ninguém, porque eles estão desesperados. Por isso, eles não aceitam críticas e só escutam os puxa-sacos, os bajuladores profissionais, aqueles que não têm nada a perder e tudo a ganhar com essa confusão toda. E é assim que, aos poucos, a direita ou o bolsonarismo, porque é difícil saber, né, onde termina uma coisa e começa a outra, vai virando um clubinho fechado de líderes sem liderados, ensimesmados e paranoicos. Nós somos paranoicos e nós temos a impressão que nós estamos cercados de inimigos por todos os lados. Nós estamos cercados por quem? 2.000 pessoas foram presas, a gente não pode sequer falar tudo que a gente pensa aqui num vídeo. A nossa democracia já foi pras cucuias. O bandido acabou de indicar o Bessias para ministro do Supremo e já enfiou lá o Dino e o Zanin. Você quer mais o quê? Você quer os caras roubando a gente de tudo que é, de todas as formas possíveis e imagináveis, o país derretendo, a gente nos transformando numa republiqueta de 5ª categoria comunista. E aí nós estamos paranoicos. É isso. Você tá de brincadeira, né? O do capitão que foi lutar contra o sistema, caiu, foi preso, foi calado, mas que um dia ele vai voltar triunfante num cavalo verde e amarelo para instaurar um paraíso conservador aqui nos trópicos. Mas eu não me rendo, eu ainda tenho esperança. A esperança de que um dia a direita consiga recuperar a própria esperança, não no Bolsonaro, nem nos filhos dele, muito menos em nenhum desses messias políticos que aparecem aí de tempos em tempos. Eu tô falando da esperança da direita em si mesma, na capacidade de convencer. A gente não acha que Bolsonaro vai voltar num cavalo verde e amarelo triunfante, e isso é pouco provável que aconteça. Mas jogar o nome dele na lama, como você está fazendo, é de uma canalice sem tamanho. Você, Pousonoff, está se mostrando ser um grande de um canalha. Quem é que você está esperando chegar num cavalo verde e amarelo para salvar a você? Eu ainda vou descobrir. Seguido pelo instinto de defesa, faz a gente mostrar os dentes, rosnar, agir como um animal acuado e tirar conclusões apressadas e, sobretudo, equivocadas sobre quem está do nosso lado. Gente que quer o bem, gente que compartilha dos mesmos objetivos, mas que, de vez em quando, se pergunta se não seria melhor contornar a pedra que está no meio do caminho e de tentar reduzi-la a pó e na base da cabeçada. Vamos contornar a pedra que está no caminho. E para ele, e acho que é a visão da Gazeta do Povo, a pedra que está no caminho deles
é Bolsonaro. Engraçado, eu achava que o Bolsonaro era pedra no caminho do sistema, era o homem que peitou o sistema, mas para eles eu acho que não. Pousonoff, o seu vídeo tem quase 500 comentários e eu sugiro que você dê uma chegadinha lá e dá uma lida nos comentários. Eu li a maioria deles e acho que você deu um grande de um tiro no seu pé. Eu começo lendo o meu próprio comentário. Acabaram de perder meu respeito. Bolsonaro está sequestrado pelo regime e você falando que quer poder? Se vocês existem, se a direita existe, é por causa dele. Ele criou uma direita que nunca existiu. Ele peitou o regime, o sistema. Você se esqueceu dos presos do dia 8 e 9 de janeiro? Parabéns. Você se rendeu ao Xandão e aos corruptos. Vergonha. Desassinando já a Gazeta ajoelhada ao sistema. Esse é só o primeiro. Olha o outro. Cara, se não fosse o Eduardo, a direita já estava toda presa, Moraes mais forte que nunca e Lula tomaria o poder como Maduro fez. Canais como a Gazeta quer que você de direita desista de tudo. E aí o outro pergunta, e existiria direita no Brasil sem Bolsonaro? Eu acho que o que se propõe é tirar Bolsonaro e o bolsonarismo do jogo político e voltarmos àquela direita PSDBista, que é exatamente o que vocês querem. O problema da direita é que não consegue disfarçar a narrativa da imprensa. A direita permitida eleições sem Bolsonaro não é democracia. Seu deboche chega a ser desrespeitoso para quem ainda tem esperança. O maior inimigo da direita são os que viraram-se de costas para aquele que os ajudou, Jair Bolsonaro. Por esse careca e o Macalose estou cancelando, já tenho inimigos demais. Eu sugeriria que vocês lessem. O Brasil tem muitas injustiças, impunidade e desumanidade. Gazeta do Povo foi comprada pelo Novo? Que decepção. Parece que foi. Eu acho que vocês estão colocando o salto alto muito antes da hora. Eu gosto de quase todos os colunistas da Gazeta do Povo, mas Cristina Grêmio se juntando com Luxemburgo foi difícil de engolir. Nicolas Ferreira, não caia nessa de querer tomar o trono do Bolsonaro. Gostamos de você, sabemos do seu valor e sabemos que a sua hora vai chegar, mas ainda não chegou. Então não pule do cavalo como muitos estão fazendo e como todos aqueles que fizeram se arrependeram amargamente de terem feito. Jamais vamos esquecer de Joyces, Frutas, Dórias, Witzels e outros vagabundos por aí. Todos que traíram Bolsonaro caíram. Tenham isso em mente. Não cuspa em quem colocou comida no seu prato. O ditado diz não cuspa no prato que comeu, mas aqui a gente vai um pouco além disso. Eu sempre fui assinante da Gazeta do Povo, já deixei de sê-lo. Eu era inscrito, já cancelei a minha inscrição, até que venha uma retratação. Até que venha o famoso, não foi bem isso que eu quis dizer, me interpretaram mal. Tudo bem, mas o povo não é bobo, abaixo a Rede Globo. Agora nós vamos mudar o ditado. O povo não é bobo, abaixo a Gazeta do Povo. Sei que vocês da Gazeta do Povo não pediram minha opinião, mas a opinião é minha e eu dou ela assim mesmo. E aproveito e deixo uma dica. Não existe direita sem Bolsonaro. Quanto mais cedo vocês entenderem isso, mais fácil será. Isso aqui não tá aqui de graça não. E vai continuar aí por muito tempo. Eu realmente preciso saber o que você achou deste vídeo. Nós vamos para as ruas lutar por Bolsonaro e pela nossa liberdade? Ou vamos fazer como a Gazeta do Povo, lavar as mãos e jogar a toalha? E escolher um sapatênis para nos representar nas eleições do ano que vem e esquecer o homem. Já mostrei que, nos comentários do vídeo deles, a Gazeta e o Paulo Pousonoff, o careca, foram escrachados. Eu não gostava de um careca, agora já são dois. Me conta aí o que você pensa de tudo isso. Um like no meu vídeo, se inscreva, por favor, ajude este canal a ganhar relevância. Valdir Palma, Bragança Paulista, até a próxima, claro. Se houver, se deixarem. Forte abraço.